Fala galera, tudo bom? Meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai ver uma aulinha sobre números de oxidação e reações. A gente vai falar, ela está dividida em duas partes, mas a gente vai aprender a balancear, classificar as reações, saber quando elas acontecem, tá bom? Então vamos lá. Existe uma diferença entre o cálculo do NOx de um composto iônico para o cálculo do NOx de um composto covalente. Tecnicamente, quando eu uso a fórmula molecular ou a massa fórmula, né, eu posso fazer a conta do mesmo jeito. Mas existe uma diferença importante que no composto iônico, alguém perdeu o elétron de verdade, alguém ganhou o elétron de verdade e eu gerei cargas. Essas cargas eu vou chamar de NOx. Quem ganhou o elétron ficou negativo, quem perdeu ficou positivo e essa carga eu vou chamar de NOx. No composto covalente, ninguém ganhou e ninguém perdeu o elétron. O que eu tenho é uma diferença de eletronegatividade. Quem é mais forte, mais eletronegativo, puxa o elétron para perto de si. Quem é menos eletronegativo fica distante do elétron. Isso acaba gerando uma polarização da molécula, uma polarização da ligação. E aí, essa polarização que eu vou contar como NOx. Se aquela ligação quebrasse por heterólise, ou seja, se ele quebrasse e o mais forte levasse o par, quantos elétrons ele levaria? A ideia é essa. Então, aqui eu tenho um exemplo, tem uma sequência de eletronegatividade, e aqui, esse primeiro composto é o metanal. Ele tem uma dupla ligação, então é o carbono, dupla ligação com oxigênio e os dois hidrogênios em volta. O que eu observo aqui, ó, é que o oxigênio, ele está levando esses dois elétrons azulzinhos, porque os vermelhinhos já eram dele, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele, por ser mais forte, ele acaba levando 2 elétrons que não eram dele, ele acaba puxando 2 elétrons do carbono. Então o oxigênio ficou com 2 elétrons a mais. Se essa ligação quebrasse nesse momento por heterólise, o oxigênio levaria esses 2 elétrons azuisinhos aqui. Entre carbono e hidrogênio, o que eu fizer do lado direito vale para o lado esquerdo, porque é a mesma coisa. O azulzinho é do carbono, o verdinho é do hidrogênio. Como o carbono é mais forte, o carbono perdeu 2 elétrons aqui, mas ele está ganhando 2 aqui, ó. Ele está ganhando esse elétron verde, ele está ganhando esse elétron verde. Então, o carbono perdeu 2 para o oxigênio e ganhou 2 do hidrogênio. E aí, mais 2 e menos 2 acabou zerando, né? Então, o carbono está zerado e cada hidrogênio individualmente perdeu um elétron. Cada hidrogênio perdeu o verdinho aqui, ficou mais um, cada um deles. A soma está dando 0. Aqui, mesma coisa, ó, o oxigênio é mais eletronegativo, ele acaba pegando os elétrons do hidrogênio. Então, cada hidrogênio perdeu um elétron e o oxigênio ganhou um elétron de cada lado. E aí, o oxigênio ficou menos 2. O nitrogênio, esse aqui é um parzinho disponível, né? E aí, ele tem 5 elétrons, esses roxinhos são do nitrogênio, verdinho do hidrogênio. Cada uma ligação está sendo perdida do hidrogênio para o nitrogênio. Então, o nitrogênio está ganhando esses 3 verdinhos aqui, ó. O nitrogênio está ficando menos 3 e cada hidrogênio perdeu 1, está ficando mais 1 cada um deles, tá? Como é que eu calculo esse número de oxidação efetivamente, né? Porque ficar fazendo aquilo ali todas as vezes é chato, mas infelizmente, já vou te avisar, tem algumas questões, e a UERJ adora esse tipo de questão, que você só resolve daquele jeito que eu acabei de fazer, tá? Você precisa saber quem é mais eletronegativo, precisa saber quem está ligando, para poder fazer essa troca de elétrons, mas a gente vai ver isso. Tenho uma má notícia. Algumas coisas você vai ter que decorar e não tem jeito. Mas, Fê, como é que eu vou decorar? Minha dica, pega tudo isso aqui que eu vou falar, bota numa fichinha e fica consultando essa fichinha à medida que você vai fazendo exercício. À medida que você vai consultando e vai fazendo esses exercícios, consultando essa fichinha, você vai ver que você vai acabar decorando por uso e não porque você ficou plantado igual um 2 de paus tentando decorar esse troço. Então, ó, todo composto, né, deve somar 0. Cuidado, porque existe a diferença entre composto e íon composto, tá? Então, os compostos, a soma de cargas dão 0. Um íon composto, a gente vai ver que a soma vai ficar igual à carga do próprio íon. Substância simples. Qualquer substância simples vale 0, tá? Qualquer substância simples. Aqui eu dei o exemplo de algumas. O2, H2, O3, P4, S8. Metais sozinho, ferro sozinho, prata sozinho, tá? Então, qualquer uma substância simples, ela vale 0, sempre.
Oxigênio é quase sempre -2. Se for um peróxido, vai ser -1. Se for um superóxido, vai ser -0,5. Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, o oxigênio ou aparece como substância simples, e aí a substância simples vai ser 0, ou vai aparecer na forma -2, ou raras vezes ele aparece na forma de peróxido, e quando aparece é na água oxigenada. Então fica fácil de identificar. Eu tenho que saber os valores todos, mas quase sempre ou vai ser na forma de oxigênio e ozônio, aí o NOx é 0, ou vai ser na forma de oxigênio comum, e ele é -2, quase sempre é -2, e poucas vezes vai aparecer H2O2, que é peróxido, ele é -1. Halogênios, família 7A. Se eu tiver 2 elementos só no composto e o halogênio for o último elemento, mais eletronegativo, ele é -1. Isso vai favorecer muito a nossa prática de cálculo. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? 2 elementos, hidrogênio e cloro, manganês e bromo, carbono e flúor, e ele é o elemento mais eletronegativo. Você vê que eu escrevi ele por último, então ele é -1 sempre aqui. O flúor não precisa nem pensar. Ou ele é substância simples, e aí qualquer substância simples vale 0, ou ele vale -1, porque é o elemento mais eletronegativo da tabela toda. Então, ele só tem a possibilidade de ser 0, substância simples, ou -1. Calcogênio vai acontecer mais ou menos parecido com os halogênios, né? Família 6A. Quando o composto é binário, 2 elementos, e ele é o último elemento, ele vale -2. Aqui eu coloquei 2 elementos, ó, hidrogênio e enxofre, cálcio e enxofre, e o enxofre aqui é o elemento final, né? 2 elementos só, ele é o mais eletronegativo, ele vale -2. Todos os elementos da 1A, aí tem que tomar cuidado, porque o amônio é um íon que aparece muito, tá? Então, o grupo NH4 vale +1, tá? NH4+, grava isso porque isso é importante, NH4+. E a prata tem NOx fixo, também vale +1. Então, qualquer elemento do grupo da 1A, o amônio e a prata valem -1, isso é fixo, tá? Eles só vão, no caso do amônio nem tem outro NOx, mas a prata e os elementos de metais alcalinos, eles só mudam de NOx se ele for metal substância simples, aí ele vale 0, como qualquer substância simples vale 0. Mas se ele estiver ligado a qualquer grupo, ele não muda de NOx. Se ele estiver ligado a qualquer elemento, eles sempre serão +1. Da 2A, mesma lógica, tá? Eu tenho todo mundo da 2A. O zinco e o cádmio, eles vão ou é 0 quando eles são substâncias simples, ou eles vão ser +2. Não tem outra possibilidade. Alumínio tem NOx fixo +3. De novo, ou ele é 0 quando ele é substância simples, ou ele é +3. Não tem outra possibilidade. O hidrogênio, ele também é um outro cara que aparece bastante. 90% das vezes ele é +1. Tem o caso dele ser substância simples, quando ele é H2, substância simples, ele é 0, como qualquer substância simples, mas a maioria das vezes ele é +1, e poucas vezes ele vai estar na forma de hidreto metálico. Então, vai ser um metal com hidrogênio, são só 2 elementos, é o metal e o hidrogênio, aí ele vai valer -1, mas é raro aparecer, tá? É bem raro. E aí a gente pode, por exemplo, fazer o cálculo do NOx sabendo disso. E aí não tem jeito, gente. Tudo isso que eu falei agora, você tem que saber, assim, tem que gravar, tem que decorar, não tem jeito, tá? E aí, sabendo disso, eu posso fazer o cálculo para outros elementos. Tem umas pegadinhas, tá? Ficar esperto aí que tem uma pegadinha que, às vezes, quando eu olho um elemento, né, um composto parecido com esse, às vezes tem um grupo aqui dentro que eu não sei o NOx e um aqui fora que eu também não sei. Mas aí eu vou te dar uma dica. Quando isso aqui acontece, quase sempre, não é 100%, mas quase sempre o NOx desse cara da frente, o NOx do A, é esse número com sinal positivo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Cromo e enxofre, os dois podem variar de NOx. Cromo varia muito de NOx e enxofre também. E aí, cara, como é que eu vou fazer? O único que tá naquela lista que eu dei pra vocês é o oxigênio, que é -2. Nem o cromo, nem o enxofre estão naquela lista. O enxofre até tá, porque é calcogênio, mas ele precisaria estar num composto binário, só 2 elementos, ele sendo o último, aí ele seria -2. Mas ele aqui tá no meio do composto, então ele não é -2. Então, o que eu vou fazer? Vou sacar aqui, ó, malandragem. Eu não sei o cromo, mas eu posso saber. Se eu pegar esse número aqui, quase sempre isso vai dar certo, tá? Esse número aqui, esse 3, costuma ser o NOx desse elemento aqui, só com sinal positivo. Então, o cromo aqui é +3.
aí eu consigo calcular o enxofre, fica mais fácil. Se eu sei o cromo, se eu sei o oxigênio, eu consigo calcular o enxofre. Fica uma dica aí importante para vocês. E aí, como é que eu faço para usar todas essas informações que eu dei para calcular o NOx, né? Então, H2SO4, como é que eu faço para calcular, gente? Eu sei que o hidrogênio costuma valer mais 1. Deixa eu botar minha canetinha aqui. Eu sei que o hidrogênio, ele costuma valer mais 1. Essa informação a gente deu ali. O oxigênio costuma valer menos 2. E o enxofre eu vou descobrir, ele vai valer X. Aí fica fácil, ó. Eu tenho mais 1 vezes 2, mais 2. X vezes 1, X. Menos 2 vezes 4, menos 8. A soma tem que dar 0. E aí eu descubro que o enxofre é mais 6, tá? Vamos no outro. Eu aqui tenho Na4P2O7. Eu conheço sódio, sódio dá 1A, todo mundo dá 1A, tem NOx fixo mais 1. Oxigênio menos 2. O fósforo aqui vai ser meu X. Então, ó, 1 vezes 4 mais 4. X vezes 2, 2x. Menos 2 vezes 7, menos 14. A soma tem que dar 0. Eu acho, então, meu X valendo mais 5. Vamos tentar mais uma. Eu aqui, ó, tenho que tomar cuidado, que esses caras aqui não tinham carga, tá vendo? Esse aqui, ó, ele tem uma carguinha aqui. E isso faz dele um íon composto, aquilo que eu falei. Quando é uma substância, a soma vale 0. Mas quando ele é um íon composto, ele tem que valer essa somazinha aqui. O hidrogênio vale mais 1. O nitrogênio, que eu quero descobrir, vale X. Então, vamos lá, ó. X vezes 1, X. Mais 1 vezes 4, mais 4. Só que a soma não pode dar 0 agora. A soma tem que dar essa carguinha aqui. Essa carguinha aqui é mais 1. E aí eu descubro que o nitrogênio vale menos 3. Então, vamos lá. Vamos ver a diferença entre NOx e carga formal, tá? A diferença entre NOx e carga formal, basicamente, é se eu tô quebrando por homólise ou por heterólise, tá? Então, quando eu faço o NOx aqui, se você for calcular aqui, ó, hidrogênio vale mais 1, nitrogênio vale X, oxigênio vale menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 1 vezes 1, mais 1. Para zerar, o nitrogênio tem que ser mais 5. Isso aqui é o NOx do nitrogênio. Mas se eu vou olhar a carga formal, quebra por homólise aqui, quebra por homólise aqui, quebra por homólise aqui. Eu percebo que o nitrogênio, ele fica com 1, 2, 3, 4 elétrons. Só que ele veio com 5. Quando ele começou a fazer essas ligações, né, a origem do nitrogênio, ele é da 5L, ele tinha que ter 5 elétrons. E ele não está com 5 elétrons. Então, nesse caso aqui, ele está com NOx mais 5. Se eu faço o cálculo do NOx aqui, ele está mais 5. Mas a carga formal dele aqui, ele está com 1 elétron a menos do que deveria estar. Então, esse 1 aqui, ele tá com NOx mais 1. E esse oxigênio, se eu for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tá com 1 elétron a mais do que ele deveria, então ele tá o oxigênio menos 1. Isso aqui é carga formal, isso aqui é NOx. Vou fazer aqui também, ó. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, e eu vou calcular o X aqui. Mais 1 vezes 2, mais 2. X vezes 1, X. Menos 2 vezes 4, menos 8. Isso aqui tem que dar 0. Então, esse meu X tem que ser mais 6. Tá? Então, o NOx do enxofre aqui é mais 6. Mas se eu for olhar essa estrutura do jeito que ela tá aqui, se eu quebrar isso aqui por homólise, ó. Quebrei por homólise, ó. Quebrei por homólise, quebrei por homólise. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. O enxofre dá 6A. A carga formal dele tá mais 2. Ele tá com... perdendo, né? Ele perdeu 2 elétrons do que ele vinha originalmente. Se ele é da 6A, ele tinha que ter ficado com 6 elétrons. E ele não está com 6 elétrons. Ele está quebrando por homólise com 1, 2, 3, 4. Então, ele tem o NOx mais 6. Se eu faço o cálculo aqui, o NOx dele é mais 6. Mas a carga formal dessa estrutura não está mais 6. Tá? Não está 0, não está nada. A carga formal do enxofre está mais 2. Esses oxigênios, tanto esse aqui quanto esse aqui de cima, ó. Conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o oxigênio que é da 6A tá com um elétron a mais.
um elétron a mais significa que ele está com carga formal menos 1. Aqui, ó, vou fazer aqui também, ó. Vou calcular o NOx. Mais 1 menos 2. Esse cara é x. 1 vezes 2 mais 2. X vezes 1, x. Menos 2 vezes 3, menos 6. Essa soma aqui tem que dar zero. Então, a carga desse cara, né, o NOx desse cara é mais 4. Então, o NOx dele é mais 4. Mas quando eu quebro aqui por homólise, ó, quebrei por homólise, quebrei por homólise, quebrei por homólise, você vê que o enxofre, ele tá com 1, 2, 3, na verdade tá aqui, tem um par de elétrons aqui em cima que ele não desenhou. Então, ele tá com 1, 2, 3, 4, 5. Ele está com 5 elétrons quando ele deveria estar com 6. Afinal de contas, ele veio com 6. Né? Ele é da 6A, ele originalmente tinha que ter 6, então ele aqui tinha que ter ficado com 6. E ele perdeu um elétron, ele está com 5. Então, ele está com carga mais 1. E esse oxigênio aqui está com carga menos 1, porque ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está com 7 elétrons, tá? Então, basicamente é isso. Mas volto a falar. Se você é só aluno do ensino médio, não encasqueta com isso, tá? Se você é um aluno que está me assistindo, que você está tentando medicina, alguma coisa, isso é mais importante. Aqui eu tenho vários NOxes, só para você lembrar, então uma tabelinha para você dar uma consultada, tá? Qualquer coisa vem aqui, dá uma olhadinha. E aí vamos para os exercícios. Tem vários exercícios aqui que a gente vai fazer para ver se você entende qual é a praticidade, né? Como é que faz, né, da forma prática esses cálculos. Então, vamos lá. Primeiro o S8, eu quero o enxofre, tá? O S8 não precisa fazer conta, ele é substância simples, ele vale zero, não tem que fazer conta. Esse H2S também não tem que fazer conta, porque eu só tenho 2 elementos, o enxofre é o elemento mais eletronegativo, portanto, ele vale menos 2, não tem conta para fazer. No SO2, aí eu vou ter uma continha, o oxigênio é menos 2 e o enxofre é X. X vezes 1, x, menos 2 vezes 2, menos 4. Isso tem que dar zero, então meu x tem que ser mais 4. Então, meu NOx aqui, mais 4. H2SO4 a gente já fez, né, gente? Vou fazer rapidinho, tá? Mais 1, x menos 2, x é 1 vezes 2 mais 2, x vezes 1, x, menos 2 vezes 4, menos 8. Essa soma tem que dar zero. X vai ser igual a mais 6. Esse a gente já tinha feito. Esse aqui a gente também já fez, ó. Mais 1, menos 2. E aqui é x. X vezes 2. X, ó. 1 vezes 2, mais 2. X vezes 1, mais x. Menos 2 vezes 3, menos 6. Isso aqui tem que ser igual a zero. Meu x aqui vai ser mais 4. Enxofre é o meu x, oxigênio menos 2. X vezes 1, x menos 2 vezes 3, menos 6. Essa soma tem que dar zero. X igual a mais 6. Aqui eu tenho que tomar cuidado, olha só. Aqui, ó, a minha soma não vai dar zero. Tem uma carguinha aqui que eu tenho que levar em consideração, ó. Então, o oxigênio vai continuar sendo menos 2, esse menos 2 não é do oxigênio, fica atento para isso, tá? Esse menos 2 é o grupo SO4, que vale menos 2, e o enxofre vale x. X vezes 1, x, menos 2 vezes 4, menos 8. Essa soma agora não dá zero, essa soma agora tem que dar essa carga aqui. Essa soma agora tem que dar menos 2. E aí, meu x vai ser de novo mais 6. Aqui, aquilo que eu falei com vocês, ó. Tem duas possibilidades. O alumínio tem NOx fixo, então eu já precisaria saber que ele é mais 3, porque ele tem NOx fixo. Mas eu poderia ter visto por aqui também, ó. Esse 3 aqui pode ser o NOx desse cara com sinal positivo. O enxofre é meu x e o oxigênio é menos 2. Então, vamos lá. 3 vezes 2 mais 6. Presta atenção que eu tenho agora um número que está no parênteses. Então, é x vezes 1 vezes 3, tá? Então, x vezes 1, x vezes 3, 3x. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 vezes 3, menos 24. Isso tem que dar zero. E aí, arrumando essa conta toda, eu vou achar que x é igual a mais 6.
Lembrando que aqui vai dar 18, negativo, e vai para o outro lado, vai mais 18, 18 dividido por 3 dá 6, tá? Ah, um detalhe importante, tá? É NOX. NOX tem que ter sinal, mais ou menos. Se você não botar o sinal, você pode perder ponto numa prova, por exemplo, tá? Então, toda vez que você está calculando o NOX, é mais ou menos alguma coisa. Então, bota o sinal. Aqui ele pede do nitrogênio. Repara que eu sempre vou botar o X no que ele está pedindo. Então, ó, aqui é X, oxigênio menos 2. X vezes 1, X. Menos 2 vezes 1, menos 2. A soma tem que dar 0. X vai ser igual a mais 2. Aqui, X menos 2. X vezes 1, X menos 2 vezes 2, menos 4. Isso tem que dar 0. Então, meu X aqui vale mais 4. Molezinha, vai. Aqui foi o que eu falei com vocês, que aqui eu vou ter que olhar pela eletronegatividade, tá? Todo mundo aqui é mais eletronegativo que o carbono. Todo mundo. Então, ó, se eu observar essa ligação aqui, o cloro ganha. É uma ligação só, então o cloro aqui fica menos 1 e o carbono aqui fica mais 1. Essa ligação é a mesma coisa. O cloro fica menos 1 e o carbono nessa ligação fica mais 1, tá? Aqui o oxigênio está ganhando, só que ele está ganhando uma dupla, então ele está ganhando 2 vezes. Então o oxigênio fica negativo aqui e aqui, na ligação de cima e na ligação de baixo. E o carbono fica positivo aqui e aqui. Somando cada um deles, ó, esse cloro só ficou com uma carga, menos 1. Esse cloro só ficou com uma carga, então a carga do cloro é menos 1. Então o NOx do cloro é menos 1. O oxigênio ficou com 2 cargas negativas, então o oxigênio é menos 2, como a gente já esperava. E o meu carbono está com 4 cargas positivas, ele é mais 4, tá? Então foi o que eu falei, às vezes não tem jeito, você tem que fazer a conta desse jeito mesmo, vendo quem é mais eletronegativo e quem é menos eletronegativo. Isso na UERJ cai muito, tá? Aqui eu quero saber qual é o metal que tem número de oxidação mais 3. Ó, oxigênio aqui é menos 2. E se você reparar aqui, ó, foi cruzado. Dá pra ver que esse 2 veio daqui? E aqui tem um escondidinho que a gente não colocou. Então, esse cobre aqui é mais 1. Se eu cruzar aqui de novo, ó, que aqui também dá, porque aqui, ó, oxigênio é menos 2, ó, tá cruzado, tá vendo? Então, meu cromo aqui, ó, é mais 3, que é a resposta que eu quero. Oxigênio é menos 2, aqui não tá cruzado. Então, chumbo para zerar aqui tem que ser mais 2. Aqui tá cruzado, ó, oxigênio é menos 2, ó. Então, umzinho que tá aqui vem pra cá. Então, ele aqui é mais 1, até porque sódio dá um A, né? E o cálcio é da 2A, então oxigênio menos 2 e o cálcio é mais 1. Mais 2. Mais 1. Cálcio é mais 2. Então, como eu quero NOx mais 3, e aí se você tiver qualquer dúvida, gente, é só fazer assim, ó, Cr2O3, oxigênio menos 2, cromo X. 2 vezes X, 2x, menos 2 vezes 3, menos 6, e isso aqui tem que dar 0, então meu x vai dar mais 3. Qualquer dúvida é só fazer. Ó, outro que eu vou ter que fazer, quando é composto assim, eu tenho que fazer por eletronegatividade, né? O carbono é mais forte que o hidrogênio, isso você pega em tabela periódica, tá? Isso que eu tô falando agora, você olha na tabela. Carbono é mais forte que o hidrogênio, mas o oxigênio é mais forte que o carbono. Então, o hidrogênio perdeu essa ligação, ficou positivo, o carbono ganhou. O hidrogênio perdeu essa ligação, ficou positivo, o carbono ganhou. Já o oxigênio ganhou 2 ligações aqui, então o oxigênio ganha 2, fica menos 2, e o carbono ficou positivo aqui, ficou positivo aqui. Se eu somar, porque aqui ele está falando o número de oxidação do carbono, se eu somar o carbono aqui, vai dar 0. Então, eu já tenho a resposta, tá? Ele é 0. Mas vamos fazer aqui pra gente observar. Vou fazer de todo mundo, ele só quer o carbono, mas eu vou fazer de todo mundo, tá? Essa ligação aqui o hidrogênio perde. Então, hidrogênio fica positivo, oxigênio fica negativo. O hidrogênio perde pro oxigênio. Aqui o carbono perde, o oxigênio ganha. Então, o oxigênio fica negativo, o carbono fica positivo. Aqui o carbono ganha, o carbono é mais forte que o hidrogênio. Então, o hidrogênio ficou positivo, o carbono ficou negativo. Aqui o oxigênio ganha, só que ele está levando 2 ligações, que é uma dupla. Então, ele leva 2 ligações e o carbono perde 2 ligações. Então, ó, esse hidrogênio está mais 1, esse hidrogênio está mais 1, esse oxigênio está menos 2,
esse oxigênio está menos 2 e o carbono tem que somar isso tudo aqui, ó. Menos 1 com mais 3 dá mais 2, tá? Então, se eu somar tudo isso aqui, ó, eu consigo achar o mais 2 que ele está perguntando, tá? Aqui, para achar o zero, eu somei isso tudo aqui, ó, tá? Outra questãozinha, os números de oxidação dos halogênios nos compostos. Aí, como eu falei, né? Nesse primeiro não precisa fazer conta. 2 elementos e o cloro é o último elemento, halogênio é o último elemento, beleza, menos 1. Não precisa fazer conta, a mesma coisa aqui, ó. 2 elementos, halogênio é o último, é menos 1. Não precisa fazer conta. Aqui também não precisa fazer conta. Substância simples vale 0. Só preciso fazer conta aqui e aqui. Então, vamos lá. NaClO3, sódio dá 1A, vale mais 1. O oxigênio menos 2 e o cloro vale X. Mais 1 vezes 1, mais 1. X vezes 1, mais X. Menos 2 vezes 3, menos 6. X, isso tudo tem que dar 0, né? Meu X aqui vai ser igual a mais 5. Aqui, ó, oxigênio vale menos 2. Esse grupo aqui eu já te mostrei, ó. Esse NH4, todo esse grupo aqui vale mais 1. Todo ele, é NH4+, eu mostrei lá pra vocês, ó. NH4+, então todo esse grupo vale mais 1. E o iodo vale X. Cuidado para não multiplicar esse mais 1 por esse 4, porque é como se fosse assim, ó. Tá? Esse mais aqui multiplica o número que tá aqui embaixo. Então, todo o NH4 é mais. Então, eu tenho um NH4, então vou ter mais um só. X vezes 1, X menos 2 vezes 3, menos 6, isso vai dar 0. X também vai ser mais 5. Aqui, eu quero o hidrogênio, tá? Aqui tem algumas coisas para facilitar a minha vida. Por quê? Lembra que eu falei, como aqui é uma ordem, eu vou por eliminação, ó. Aqui é um hidreto. Como é que eu sei um hidreto? Metal e o hidrogênio escrito por último. Então, é uma dos raros casos que o hidrogênio é menos 1, tá? Então, ó, metal com hidrogênio escrito por último. Isso aqui é um hidreto. Hidreto é menos 1. Então, ó, isso aqui tá fora, isso aqui tá fora. Já eliminei duas. Esse aqui também tá fácil, é substância simples. Qualquer substância simples vale 0. Então, aqui tá 0, aqui tá 0, aqui não tá 0. Então, só tem essas duas possibilidades. E aí, galera, essa aqui ele bota um hidrogênio com carga mais 2, isso não existe. Hidrogênio, ou ele é menos 1 nos hidretos, ou ele é 0 quando ele é substância simples, ou ele é mais 1. Ele não tem outro NOx. Então, ele aqui é mais 1, ele aqui é mais 1, e ele aqui também é mais 1, tá? Então, letra A. Bom, agora a gente vai entender como é que eu faço o balanceamento de equações químicas. Toda reação química, tá? Ela depende de uma equação que ela vai dizer quem eram os reagentes, quem são os produtos, e ela vai indicar pra gente qual é a melhor forma de manter, né, a lei de Lavoisier funcionando. A lei de Lavoisier, ela diz o seguinte: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Significa que todos os átomos que eu colocar no reagente tem que aparecer no produto. E aí as leis ponderais me dizem também que eu posso fazer proporcionamento. Então, eu posso fazer 1:2, mas eu posso fazer também 2:4, porque é proporcional, tá? Então, a ideia é que nenhum átomo desapareça. E aí tem vários métodos para isso. Eu vou do método mais simples para o método mais complexo. O método mais simples de todos, mas não dá para todas as reações, mas é o primeiro que você vai tentar, é o método de tentativa. O nome já está dizendo, né? Tentar. Vai dar certo sempre? Não, não vai dar certo sempre não, tá? Então, aqui eu tenho que balancear essa reação. Dá pra ver que eu tenho um manganês aqui e que aqui eu tenho 3. Que eu tenho 2 alumínios aqui e aqui eu só tenho 1. Que eu tenho 3 oxigênios aqui e aqui eu tenho 4. Eu não tenho como colocar um manganês e aparecer 3. Eu não tenho como colocar um alumínio e 2 alumínios e aparecer só 1. As coisas não podem sumir, não podem desaparecer, nem podem aparecer do nada. Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar seguir uma ordem. Nem sempre essa ordem vai dar certo. Daí o nome método de tentativa. A maioria das pessoas fala assim, começa pelos metais.
Então, vou escolher um metal aqui, ó. Vou escolher o manganês. Eu tenho 3 manganês aqui, que eu só tenho 1. No balanceamento eu só posso mexer nos números que vão na frente. Eu nunca posso alterar esses números daqui de baixo. Nunca. Só colocar número na frente. Então, se aqui tem 3, se eu colocar um 3 aqui e um 1 aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Tá, consegui igualar. Ainda tenho mais um metal, então vou tentar ajustar esse metal. Tem 2 alumínios aqui, poderia, por exemplo, colocar um 2 aqui. Vocês vão ver que vai dar um problema, tá? Depois eu vou discutir que problema é esse. Se eu colocar um aqui, o alumínio fica certo, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Beleza. Então, os metais, ok, consegui ajustar. Depois, você vai para usar metais de um modo geral. Aqui só tem o oxigênio. Carbono, hidrogênio, normalmente você deixa o oxigênio por último. Pô, aí quando eu vou olhar aqui, galera, ó, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Putz, deu alguma coisa aí, mas eu avisei que ia dar errado. Todo mundo, quando começa a ensinar essa regra que o pessoal chama de regra do macho. Eu tô provando pra vocês aqui que ela nem sempre é a melhor opção. Você vê que eu fiz certinho, ó. Comecei pelos metais, não tem metal, não tem carbono, não tem hidrogênio. Quando eu fui para oxigênio, deu errado. Nem sempre essa é a melhor opção, gente. Às vezes, o nome já diz, é método de tentativas. Nem sempre essa regra aqui vai ser a melhor regra. É a regra que o pessoal costuma usar, mas o nome diz tentativa. Se você seguir essa regra e não der jeito, começa por outro canto. Eu vou te ensinar uma outra regra que costuma funcionar mais. Eu, quando pego uma equação simples assim para balancear, o que eu procuro? Eu procuro elementos que não se repitam, que fica uma vez só no reagente, uma vez só no produto. Então, ó, manganês eu escrevi uma vez no reagente, uma vez no produto. Esquece o número de baixo, tá? Só olha pro símbolo. Então, o símbolo do manganês aqui, símbolo do manganês aqui. Alumínio, alumínio, oxigênio, oxigênio. Teoricamente, ninguém se repete do mesmo lado da equação. É uma vez de cada lado. Eu vou começar por quem tem maior índice. Índice é esse número, agora sim eu me interesso por ele. Índice é esse número aqui de baixo. Eu vou procurar quem tem maior índice. O maior índice aqui é o 4. E olha o que eu vou fazer. Eu vou começar por onde essa regra que todo mundo ensina diz que é para não começar. Todo mundo diz que é para começar, né, pelos metais e terminar com oxigênio. Eu vou começar pelo oxigênio e você vai ver que vai dar certo, ó. Tá vendo que aqui tem um 4? Eu vou pegar esse 4 e vou botar aqui na frente. Ó, 4 vezes 3, 12. Que número multiplicado por 4 dá 12? 3. Então, ó, o oxigênio agora tá certo. Ó, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Vou ajeitar o manganês. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. Vou ajeitar o alumínio. 4 vezes 2, 8. Aqui só tem um. Bingo. Tá todo mundo balanceado, ó. 9 manganês, 9 manganês. 8 alumínios, 8 alumínios. 12 oxigênios, 12 oxigênios. Então, se você aprendeu pela regra do macho, fique esperto que nem sempre ela vai dar certo. Você pode começar por ela, mas se não der certo, se você fizer o balanceamento e der alguma coisa errada, apaga tudo e faz o que eu fiz de novo. Começa por outro lugar. Não se prende a ela. Aqui eu mostrei exatamente o que eu fiz, ó. Identifiquei o elemento que aparece uma vez de cada lado, depois escolhi o de maior índice e levei para outro lado e fiz o balanceamento 1 a 1, tá? Foi esse passo a passo aqui que eu fiz. Outro método que também pode ser, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele também pode ser usado, é o método algébrico. Pouca gente explica esse método, mas enfim, não é muito comum usar, mas eu vou te ensinar. Eu tenho essa equação que eu quero balancear. Eu não consegui fazer pelo método de tentativa, tentei e não deu certo. Então, eu vou tentar o método algébrico, que nada mais é colocar uma letrinha na frente de cada uma dessas substâncias. Então, ó, eu abri a substância para ter espaço e aí botei A, B e C, tá? Se tiverem 10 substâncias, A, B, C, D, E, F, G, vai botando uma letrinha para cada um. Feito isso, eu agora vou começar a ver elemento por elemento para começar a fazer como se fossem pequenas equações. Então, olha só, vou começar pelo nitrogênio. Olha só, o nitrogênio, ele tem aqui e tem aqui.
Então, o nitrogênio desse lado, eu tenho 2 nitrogênios com A e tenho 2 nitrogênios com B, dá pra ver? Então, pro nitrogênio, eu tenho 2A igual a 2B. Eu tô fazendo o nitrogênio. Então, aqui, ó, 2 nitrogênios, 2 vezes A e aqui 2 vezes B. Vou fazer agora pro hidrogênio. O hidrogênio, ó, 4 vezes A, ó, 4 vezes A igual a 2C, tá? Então, 4 vezes A igual a 2C, eu só simplifiquei. E vou fazer agora, né, uma arbitrariedade nos valores, tá? Ah, Fê, você não fez o oxigênio. Não, porque eu já envolvi todo mundo aqui. Eu já falei do A, já falei do B. Se quisesse fazer o oxigênio também dava para fazer, mas aqui não tinha necessidade. E aí você vai atribuir um valor arbitrário para um desses coeficientes, tá, gente? Qual valor arbitrário? Qualquer um. De preferência, inteiro e pequeno. 1, 2, 3, tá? Eu escolhi atribuir um valor 2 ao A. Gente, sério, qualquer valor você vai atribuir, desde que ele seja inteiro e pequeno. Então, se eu atribuir o valor 2 arbitrariamente ao A, eu vou ficar com A igual a 2, mas como B é igual a A, que é igual a B. E aí, 2A igual a C. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o meu C teria que valer 4, tá? Então, eu ficaria com esses valores aqui. Então, eu ficarei com 2, 2 e 4. Mas aí eu posso simplificar, né? 2, 2, 4 é a mesma coisa que 1, 1 e 2. E aí o balanceamento, o número 1 não é obrigatório. Então, essa é uma forma de fazer. Para equações muito pequenas, eu acho mais fácil fazer método de tentativa. Para equações maiores, isso pode ajudar se você não quiser trabalhar com redox, ou se ela não for redox. Isso pode te ajudar, tá bom? Vamos fazer alguns balanceamentos agora, alguns exemplos. Aqui, ó, eu tenho sódio e nitrogênio. Eu não vou começar pelo metal, aquilo que eu falei. Tem muita gente que usa a regra do macho como se fosse uma regra única. Eu aqui prefiro começar pelo nitrogênio, porque tem 3 aqui e 2 aqui. Se eu trocar esses coeficientes, ó, eu já resolvo o problema do nitrogênio e passo a ter 2 sódios lá e boto 2 aqui. Então, o que eu fiz foi trocar os coeficientes. Peguei o 3 daqui, joguei pra cá, peguei o 2 daqui, joguei pra cá. É muito mais prático. E aí eu fiquei com 2 sódios e botei 2 sódios aqui. Aqui, vou começar pelo metal? Também não vou começar pelo metal. Por isso que eu falo, muita gente ensina a regra do macho, mas nem sempre é a melhor opção. Olha só, eu tenho um magnésio aqui, mas eu tenho 2 cloros e 2 hidrogênios. E aqui eu tenho um cloro e um hidrogênio. Se eu colocar um 2 aqui, eu resolvo o problema, ó. Um magnésio, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 cloros, 2 cloros. Lembrando que o número da frente multiplica todo mundo que está atrás. Aqui eu tenho a possibilidade de começar pelo alumínio, tenho possibilidade de começar pelo cloro. Nesse caso aqui eu vou começar pelo alumínio. Fê, por que é melhor você começar pelo alumínio? Porque eu botando 2 aqui, eu já vi que ele vai multiplicar aqui e vai virar um número maior para trazer para cá. Mas como eu falei, gente, é método de tentativa, tá? Se você tivesse começado pelo cloro, você ia ver que ia ficar um número ruim. Apaga e tenta por outro elemento. Então, eu já tenho experiência, então eu já vou direto no elemento que eu sei que vai dar certo. Então, ó, 2 alumínios aqui, coloquei um 2 aqui. 2 vezes 3, 6. Eu vou ficar com 6 cloros, 6 hidrogênios. Eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Feio o oxigênio. Deu certinho, ó. 3 vezes 1, 3. Aqui não tem nada escrito, é 1. 1 vezes 3, 3. Eu tenho 3 oxigênios de cada lado. Aqui, por onde eu vou começar? Aqui é melhor começar pelo sódio. Aqui eu vou começar pelo sódio. Então, ó, 2 sódios aqui, 2 sódios aqui. 1 enxofre, 1 enxofre. Tá certinho. E o hidrogênio? Ah, eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó. E tem 2 hidrogênios aqui. E o oxigênio, Fê? Eu tenho 2. Aqui tem um sinal de mais, tá? Então, 2 daqui mais 2 daqui, 4. Aqui tem 3, porque aqui é 1, né? 1 vezes 3, 3. Mais 1. Então, tem um total de 4 oxigênios aqui e 4 aqui, tá bom?
Aqui, Fê, por onde você prefere começar? Ó, o bário tá igualzinho, então não é pelo bário que eu vou começar pelo nitrogênio, tá? Então, aqui, ó, coloquei 2 nitrogênios, ó, aqui é 1, coloquei 2 nitrogênios, tá? Então, 2 nitrogênios. Eu aqui tenho um bário, então não vou mexer. E em termos de oxigênio, em termos de hidrogênio, ó, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. E oxigênio, aqui são 4, 2 vezes 3, 6, total de 10. 2 vezes 3, 6, com mais 2, com mais 2. Então, 6 mais 2 mais 2, 10. Equação balanceada. Aqui, vou começar pelo carbono. Eu tenho 8 carbonos aqui, eu vou botar 8 aqui. Vou pelo hidrogênio, aqui tem 18. 9 vezes 2, 18. Então, peguei o 18 aqui, né? Um número que multiplicado por 2 dá 18 é o 9. Aqui, gente, vai ter um troço chatinho mesmo, tá? Aí depois eu vou dar uma saída pra vocês, ó. 8 vezes 2, né? 2 vezes 8 dá 16. 9 vezes 1 dá 9. 16 com 9 dá 25. Que número multiplicado por 2 dá 25? É 25 sobre 2, que multiplicado por 2 dá 25. Então, aqui eu vou colocar 25. Ih, é 25. É 25. Não é 17, é 25. Né? E aí, eu tenho 25 sobre 2, né? 16 com 9 dá 25, eu vou ter 25 sobre 2. Fê, e se eu não quiser deixar essa equação com 25 sobre 2, né? Eu não quero deixar ela com fração. O que eu posso fazer? Você pode multiplicar ela inteira por 2. Você pode colocar 2 aqui, você pode colocar 25 aqui, você pode colocar 16 aqui e você pode colocar 18 aqui. Vai resolver o problema. Aí você não fica com fração. Ó, aqui mesma coisa, vou começar pelo carbono, eu tenho 4 carbonos, eu vou ter 4 CO2, tenho 10 hidrogênios, vou ter 5 águas. E aí, na hora de fazer o oxigênio, ó, aqui já tá fechado. Então, ó, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 8 com 5, 13. Só que tem um oxigênio aqui. Então, descontando esse oxigênio, ficam 12. E aí, 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Aqui, vou começar pelo cloro. Aqui, ó, os cloros estão trocados, tá vendo? Eu vou inverter os cloros, ó. Vou botar, como aqui era 2 e 3, eu troquei. 2 veio pra cá, o 3 veio pra cá e é só arrumar o alumínio. 2 alumínios aqui, 2 alumínios aqui. Facinho. Aqui, eu posso pensar em começar. O nitrogênio não tá muito legal para eu começar, porque tem nitrogênio aqui, tem nitrogênio aqui. O legal seria ou pelo oxigênio ou pelo hidrogênio, tá? De qualquer maneira, tem um 4 aqui, tem um 4 aqui. A melhor opção seria jogar um 4 aqui. Por quê? Olha só. 4 vezes 1, 4. Aqui já tem um 4. Então, aqui a gente teria um 1. 4 vezes 2 dá 8. Eu vou precisar colocar um 2 aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8, tá vendo? Então, quando eu coloquei o 4 aqui, eu acertei o oxigênio. Então, aqui eu não preciso colocar nada. É 1. Então, 1 vezes 4, 4. E na hora do hidrogênio, ó, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. E aí, eu vou somar os nitrogênios. Eu tenho 4 N's aqui, com mais 2 aqui, 6. E aí, 3 vezes 2 dá 6. Então, vamos lá, vou começar aqui pelo fósforo. Eu tenho 2 fósforos aqui e tenho 2 fósforos aqui. Eu tenho 3 cálcios aqui. Então, vamos lá, vou começar aqui pelo fósforo, tá? Eu tenho 2 fósforos aqui. E aqui eu vou ter 2 fósforos, 2 vezes 3, 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6 hidrogênios, 3 cálcios aqui, 3 cálcios aqui. E aí, quando eu somar os oxigênios, já vai dar certinho, ó. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Isso aqui vai dar 11. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 2, 8 com 3 dá 11, certinho.
Aqui, por onde eu começaria? Ó, pelo cloro, porque tem um cloro aqui, aqui tem 4, aqui tem 2. Se eu colocar um 2 aqui, eu resolvo o problema do cloro. 2 vezes 2, 4. Aqui já tem 4, o silício já fica certo. E o magnésio, que tem 2 magnésios aqui, eu vou ter que botar um 2 aqui. Bem tranquilo. Aqui, eu vou começar pelo enxofre, ó. 3 enxofres aqui, 3 enxofres aqui, beleza? Depois, 2 alumínios aqui, 2 alumínios aqui. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Se eu contar os oxigênios, ó, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Tá certinho. Aqui, começando pelo carbono, 2 carbonos, 2 CO2. São 6 hidrogênios. São 3 vezes 2, 6 hidrogênios. E aí é o mesmo problema que deu no outro, ó. 4 vezes 4, ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Isso aqui vai dar 7. E aí, qual número que multiplicando por 2 vai dar 7? 7 sobre 2 vezes 2 dá 7. Então, teria que colocar aqui 7 sobre 2. Mas, se eu não quiser usar isso aqui, eu posso colocar aqui como 2, como 7, aqui como 4 e aqui como 6, ó. Aí dá certinho. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido tudo, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula, que é a continuação, a gente vai ver balanceamento por íon-elétron e balanceamento redox, tá bom? Ainda vamos ver um pouquinho as classificações das reações, tá bom? Beijo! Se tiver dúvida, posta lá que eu prometo que eu respondo. E se gostou, dá um like, tá bom? Fui!